é o que eu sempre falo. A avaliação, ela vai anteceder a intervenção. E se na intervenção eu não souber onde está a falha cerebral, eu vou ter um papel de professor de reforço. É isso que diferencia um psicopedagogo de um professor de reforço. Um professor de reforço, ele é muito eficaz, é claro, vai ajudar muito a criança com dislexia, porém ele vai focar em quê? Em habilidades pedagógicas. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Psicopraticando. Eu sou Priscila Figueiredo, psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga, e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre avaliação psicopedagógica nos quadros de transtornos de aprendizagem. Hoje a gente vai falar sobre a dislexia. A dislexia é um transtorno específico de leitura. Ué, Priscila, não é de escrita? Não, gente, a dislexia é um transtorno de leitura, porém ela acarreta ali dificuldades na escrita. Então é comum que a gente receba crianças no consultório com quadro de dislexia, com muita dificuldade na escrita. Porém, se a gente for avaliar adequadamente, a gente vai também perceber que ela tem muita dificuldade na leitura. E aí a gente comparando ali o carro-chefe, a gente vai ver que a leitura essa dificuldade na leitura vai sobressair. E aí o que acontece? A criança ou adolescente com dislexia, ele acaba apoiando na oralidade. Então ele vai escrever conforme ele fala, conforme ele leu, enfim. E aí, nisso, ele acaba cometendo esses erros. Porém, ele é um transtorno de leitura. E aí, é muito importante que o psicopedagogo ele saiba diferenciar os quadros de dificuldade de aprendizagem dos quadros de transtorno de aprendizagem. E isso dentro do consultório. Por quê? Porque geralmente a gente vai receber essa criança com dificuldade e a gente vai ter que avaliar. Peraí. Não estou falando de laudar, já falei várias vezes que psicopedagogo não dá laudo, porém a gente avalia se há uma hipótese de transtorno de aprendizagem, até para que a gente possa encaminhar ali para neuropediatria, para fonoaudiologia, fonoaudiólogos específicos, né, em aprendizagem, que eles também têm essa autonomia para laudo, coisa que nós não temos, psicopedagogo. Porém, o psicopedagogo, nos quadros de transtorno de aprendizagem, ele pode sugerir essa hipótese. Então, assim, a gente precisa saber diferenciar o que é um transtorno de aprendizagem, tá? O que é uma dificuldade de aprendizagem, o que vai diferenciar um do outro ali, tá bom? Então, hoje eu quero dar algumas dicas para vocês, dicas práticas mesmo, do que a gente pode observar no consultório até para descartar. É um transtorno? Não é um transtorno? O que é importante o psicopedagogo saber sobre os transtornos de aprendizagem? Primeiro ponto, psicopedagogo é terapeuta da aprendizagem, não é verdade? Então nós temos que dominar, sim, os sintomas, as características dos transtornos de aprendizagem, porque é um foco nosso no consultório. A gente vai receber crianças com dificuldade, a gente vai receber crianças com déficits pedagógicos e aí a gente precisa saber diferenciar um quadro do outro. E aí, é claro, gente, que eu sempre vou bater nessa mesma tecla. A gente precisa observar aquela criança, analisar o quadro como um todo. Então, a gente vai ver os fatos históricos, ahistóricos, a gente vai ver toda a parte de genética, vamos fazer a nossa anamnese, certo? Vamos avaliar a metodologia, se está adequada, vamos avaliar se há alguma questão fisiológica em parceria ali com a neuropediatria, então com esses exames complementares, oftalmológico, audiometria, tá tudo ok, né? A gente também vê essa parte, né? Não cabe ao psicopedagogo, mas a gente orienta a família a buscar o pediatra ali para ver se as vitaminas estão ok, porque a gente sabe também que a ausência de algumas vitaminas podem influenciar ali nesses quadros de dificuldade, enfim. A gente vai descartar tudo, a gente vai avaliar tudo, para assim, tá tudo ok, pensar nesse transtorno de aprendizagem. E assim, eu já falei em alguns outros vídeos, e eu sempre falo, na realidade, também com as minhas cursistas, né? Eu falo para elas, olha só, não tem como a gente dizer que uma criança tem dislexia se a gente não fez uma intervenção, ou se aquela criança ainda está em processo de alfabetização. Isso não existe. Diagnóstico de dislexia com 6 anos? Não existe, gente, não é impossível.
Como que eu vou diagnosticar o meu paciente com 6 anos que ele tem dislexia se ele nem teve a oportunidade de ser alfabetizado? Eu até falei com as minhas cursistas em uma das últimas aulas que a Maria Lúcia Vaz trouxe um quadro muito bacana de 3 irmãos, 6, 7 e 8, não, perdão, 7, 8 e 9 anos, uma escadinha, 7, 8, 9 anos, nunca tinham sido estudados e foram implementados ingressando, né, ali dentro de uma classe de alfabetização. O que aconteceu? Não conseguiram ser alfabetizados, a escola encaminhou os 3 para avaliação, achando que eles teriam até ali um quadro de deficiência intelectual, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando foram fazer toda a parte cognitiva, viram que as crianças não tinham defasagem cognitiva. Elas tinham falta de oportunidade. Nunca tinham tido a oportunidade de estar na escola, nunca tinham estudado e são de uma família, porque eles foram encaminhados para uma clínica comunitária, e eles nunca tinham estudado na vida, e além disso, o histórico deles era muito triste. A família saiu de uma extrema pobreza para tentar a vida numa comunidade ali no Rio de Janeiro. Por quê? Porque passavam literalmente fome. Então, assim, não é simplesmente eu olhar, tem dificuldade na leitura e na escrita, é dislexia. Não. Tá? O papel do psicopedagogo vai muito além disso. A gente precisa enxergar sempre o que tem por trás daquele quadro. Mas quando a gente fala de dislexia, a dislexia, apesar de ser um transtorno de leitura, por que ela não é de escrita, Priscila? Porque na escrita a gente tem a desortografia, que é ali um transtorno onde a criança não consegue ter essa dificuldade nessa apropriação do sistema ortográfico. Então, quando a gente fala de ortografia também, a gente não tem só um tipo de erro ortográfico, ou 2 ou 3, a gente tem vários tipos de erros ortográficos. Eu falo o quanto que é importante o psicopedagogo também saber mapear esses erros ortográficos, até para intervir de forma eficaz. Então, por exemplo, dentro da... A gente vai ter um vídeo, eu vou gravar um vídeo falando só sobre desortografia. Mas só para vocês terem uma noção, a gente tem pelo menos 11 categorias para a gente avaliar a escrita de uma criança. É no mínimo 11 categorias. Então, assim, o psicopedagogo precisa dominar isso tudo. Eu falo isso para as minhas cursistas, vou dar essa oportunidade para vocês, vou ensinar, mas vocês também têm que estudar a fundo sobre isso, tá? Então, voltando aqui à dislexia, ela não se enquadra especificamente dentro de um quadro de transtorno de escrita, porque de escrita vai ser a desortografia, ou a disgrafia, que já envolve aquele ato motor, a criança que tem uma letra que a gente não entende e tudo mais. Então, já envolve uma questão motora também, a disgrafia. Mas a dislexia, que é de leitura, não significa que o meu paciente que tem dislexia, ele simplesmente vai ter um pouquinho de dificuldade na leitura. Ele tem uma leitura pausada. Mas só isso? Isso vou considerar dislexia? Não. Eu também vejo, inclusive, a parte da escrita, tá? Apesar da gente, quando tem um quadro só de escrita que não envolve leitura, a gente pensa na desortografia. Mas quando tem um quadro de escrita que também envolve uma dificuldade leitora, aí a gente pensa na dislexia. Porém, o DSM, ele traz algumas questões para a gente sobre a dislexia, tá? Um dos pontos importantes sobre a dislexia a gente não pode avaliar uma criança com dislexia dentro de processo de alfabetização. Até pode, mas não devo considerar, tem que esperar passar esse processo de alfabetização. Outro ponto importante sobre a dislexia é que aqueles sintomas precisam estar presentes e a gente precisa fazer uma intervenção de pelo menos 6 meses para poder ver se é uma dislexia ou não. E outro ponto importante a gente precisa descartar quaisquer outras situações para pensar numa dislexia. Então, Priscila, como assim? Tenho que descartar que a metodologia está ok. Descartar assim, né? Dizer, peraí, a metodologia está ok. Tenho que pensar se aquela criança está tendo alguma outra questão emocional, social que possa estar interferindo nesse processo, ou se está tudo bem. Tenho que observar como que as outras funções cognitivas dessa criança, porque assim, gente, todo disléxico ele vai ter questões atencionais também.
mas eu preciso ver se não há uma comorbidade ou se não é um TDAH, também tem que observar isso tudo. Então, a gente também tem que analisar essas funções cognitivas. A gente precisa ver se a criança também está estruturando cognitivamente esse pensamento dela, para depois pensar em dislexia. Então, vocês estão vendo a quantidade de pontos fundamentais para a gente pensar em dislexia? Antes de pensar em dislexia, eu tenho que analisar isso tudo para depois... peraí. Então, por exemplo, eu já recebi... Vou fazer um estudo de caso rápido com vocês. Uma paciente minha, inclusive, ela está há muitos anos comigo e graças a Deus evoluiu muito. E ela está há muitos anos porque ela tem um quadro complexo. Ela tem um quadro de dislexia severa em comorbidade com TDAH. E aí, quando ela chegou para mim, ela estava findando o primeiro ano, indo para o segundo ano. Ué, Priscila, você não falou que tem que esperar? Sim, mas ela era de uma escola particular. Então, era uma escola particular que cobrava muito. A gente tem que observar sobre as questões da escola. Eu acho que eu falei isso no vídeo de avaliação de crianças em processo de alfabetização também. E aí, o que aconteceu? Quando ela chegou para mim na época, era uma criança totalmente copista. Copiava tudo. Tudo. Letra linda, impecável. Porém, muito agitada, até por conta do TDAH, mas na época ela nem tinha esse laudo. E além disso, tinha umas questões atencionais gritantes. E além disso, era uma criança que confundia letras com números. Fazia muito espelhamento, muita troca de fonema. Não sabia escrever nem sílabas simples, palavrinhas simples com autonomia. Isso no final do primeiro ano, ou seja, ela já tinha tido a oportunidade de ter esse contato com a leitura durante todo o primeiro ano. Quando ela chegou para mim, ela chegou nesse final do primeiro ano, a gente começou a trabalhar, e aí veio o início do segundo ano, e a gente trabalhando, e eu fiz a avaliação dela, encaminhei para a neuropediatria encaminhou para avaliação neuropsicológica, encaminhou para fonoaudiologia, e aí o diagnóstico mesmo veio ali no início do segundo ano, de dislexia severa. E, Priscila, se ela não sabia ler, o que você avaliava? A gente avalia muita coisa, a gente avalia a linguagem, a gente avalia a parte de habilidades precursoras ao processo de alfabetização, a gente também avalia a parte de habilidades de linguagem, como uma nomeação rápida, até mesmo falando, uma leitura ali, ou uma fala, uma repetição de pseudopalavras, porque quando a gente vai ler e escrever, principalmente a leitura, a gente ativa pelo menos 3 áreas cerebrais. Então, a gente ativa a área de Broca, a área de Wernicke e a área occipital. E aí, é papel do psicopedagogo analisar se na sua avaliação aquela criança está ativando essas 3 áreas cerebrais, ou sim ou não. Ué, Priscila, como assim? Existem atividades, existem testagens que a gente consegue observar, tá? Se a criança está ativando essas 3 áreas cerebrais. Se há uma falha nessas áreas cerebrais, há uma possibilidade também de dislexia. Então, a gente tem que ter os instrumentos corretos. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ressonância, a gente não tem exame de imagem para ver se essas áreas cerebrais estão sendo ativadas ou não. Pelo menos, quando eu fiz a minha pós em psicopedagogia, a gente teve acesso, na época lá na faculdade, à ressonância de crianças com dislexia, e a gente conseguiu entender como era o funcionamento de uma criança com dislexia e uma criança sem dislexia. E as áreas cerebrais que eram ativadas no momento da leitura e o que acontecia ali com o cérebro da criança que tinha dislexia e que não tinha dislexia. E aí a gente conseguia observar isso. Porém, gente, esses exames de imagens foram feitos a partir de estudos, onde eles fizeram ressonâncias com crianças lendo, a criança com dislexia lendo, a criança neurotípica lendo também. Então, assim, a gente precisa ter essa noção. Priscila, é possível a gente analisar no consultório se ela está ativando essas áreas? Sim. E é importante também que o psicopedagogo saiba a função exatamente dessas áreas, da área de Broca, da área de Wernicke e da área occipital. E o caminho preciso, o psicopedagogo também precisa saber das jotas de leitura. Quais as jotas de leitura que eu faço para dislexia, quando eu tenho dislexia? Quais
que eu faço quando eu leio, né, nós, leitores fluentes. Então, temos que saber, existe rota fonológica, existe rota lexical, existe rota logográfica. Isso tudo que o psicopedagogo precisa saber para poder descartar se tem uma hipótese de dislexia ou não, tá? Essa parte de linguagem também, geralmente, as crianças com dislexia, eles têm dificuldade. Essa minha paciente mesmo, ela tem muita dificuldade de pronunciar pseudopalavras ou palavras de baixa frequência que ela não está acostumada. Então, a gente também observa isso tudo. Não estou falando de ser fonoaudiólogo, não. Até porque a gente avalia e depois a gente faz o encaminhamento, não é verdade? Mas estou falando, gente, do psicopedagogo avaliar, sabe? Que habilidades que eu preciso ver se o meu paciente alcança ou não para pensar em dislexia? Que habilidades eu preciso que ele domine? O que eu preciso descartar? Já dei várias dicas aqui para vocês nesse vídeo sobre o que a gente descarta para não ser dislexia, não é verdade? Já falei sobre a importância da gente saber sobre as rotas neuronais, ali as rotas de leitura, sobre o funcionamento dessas áreas que são responsáveis pela leitura e se tiver uma falha, como avaliar, em que área, e até porque, é o que eu sempre falo, a avaliação, ela vai anteceder a intervenção. E se na intervenção eu não souber onde está a falha cerebral, eu vou ter um papel de professor de reforço. É isso que diferencia um psicopedagogo de um professor de reforço. Um professor de reforço, ele é muito eficaz, é claro, vai ajudar muito a criança com dislexia, porém ele vai focar em quem? Em habilidades pedagógicas. E para a gente conseguir alfabetizar, essa minha paciente, a escola não conseguiu alfabetizá-la. Ela foi ser alfabetizada nas terapias, principalmente na psicopedagogia e na fonoaudiologia. E aí eu trabalhava em parceria com o fono, que atende ela. E a atende, né? E aí, o que acontecia aqui no consultório? Eu conseguia visualizar exatamente onde estavam as defasagens e conseguia intervir, mas com foco cognitivo, com foco em desenvolvimento cerebral e não com foco em simplesmente pegar textos para ela ler. Vou trabalhar só fichinhas de leitura com ela, tem que incentivar essa leitura para ela poder ler. Não é assim que funciona na psicopedagogia. A gente não trabalha somente com repetição, a gente trabalha com estímulo das áreas que estão em defasagem, tá? Então, a minha dica para você hoje, psicopedagogo, se você vai avaliar uma criança que tem dislexia e descartar ali a questão, é dificuldade, é dislexia, o que pode ser? Tenha noção de todas essas áreas cognitivas que a gente conversou, tem essa noção da importância de você descartar hipóteses, até descartar se não é simplesmente uma dificuldade de aprendizagem gerada ali por uma metodologia inadequada, tá? Isso tudo a gente avalia no momento da avaliação mesmo psicopedagógica durante essas sessões, tá bom? Espero ter contribuído para vocês. Fiquem atentos que nós teremos mais vídeos falando sobre outros tipos de transtornos de aprendizagem e também comportamentais, como o TDAH, por exemplo. Até mais, pessoal!